Olá, aplicador Master! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito importante que vai esclarecer as dúvidas de muitas pessoas sobre por que o piso às vezes fica mole depois de uma aplicação. Essa é uma dúvida que muitos aplicadores chegam nos nossos cursos e tenta tirar aí. E claro que a gente traz para vocês o nosso conhecimento aí já de estrada aí, tanto na utilização de resina como na aplicação. Vamos entender primeiro como que funciona a mistura, né, do processo. Toda resina epóxi, ela para ser aplicada no piso, ela tá em um estado líquido ali, né? Se você não sabe, mas ela está no estado líquido. Quando você para você transformar ela em estado sólido, que é o piso, você precisa de um processo de catalisação que vai acelerar a mudança de estado dessa resina, de líquido para sólido. Então, para que haja isso, você tem um componente A, que é a resina, e um componente B, que é o catalisador. Dependendo de cada fabricante, ele vai dizer para você, coloque 2 partes de A e uma de B, 3 partes de A e uma de B, 4 partes de A e uma de B. O que é isso? Se, por exemplo, a gente está trabalhando com um fornecedor que trabalha com 4 partes de A e uma de B. Então, se você tem digamos que vai pesar lá 5 litros numa composição, tem 5 partes. Então, 1 litro é de B e 4 litros de A, porque ela é 4 para 1, dá 5 litros no total. Então, são 4 partes de A e uma de B, que formam 5 litros. Então, nessa mistura, vão ter 4 litros de A, que é a resina, e 1 de B. Esse é o princípio de aplicação. Para que esse tipo de fabricante, que é um exemplo hipotético, vai depender de cada fabricante mesmo, aí você tem que perguntar a ele, que ele vai indicar qual é a quantidade, e varia mesmo, cada fabricante tem uma forma de trabalhar. Daí, a partir disso aí, é que a gente vai entender por que acontecem os problemas. Ora, se meu fabricante diz que eu tenho 4 partes de um componente e uma de B, eu preciso fazer uma mistura para que isso fique o mais homogêneo possível. O mais homogêneo possível. Ou seja, que fique uma coisa só. E é a partir daí que começam os problemas. O primeiro problema pode ser a mistura. Alguns fabricantes orientam você a fazer mistura com a mão, porque com a mão você vai estar mais moderado e não vai gerar muitas bolhas. Isso pode ser um problema. Para misturar com a mão, você tem que misturar o mais tempo possível. Eles normalmente indicam 3 minutos, eu misturo 5, no mínimo. Por quê? Misturando com a mão, ela vai misturar mais demorado, a mão cansa, pesa a sua mão, você demora mais e pode ser que ainda no final você não tenha uma mistura homogênea. Aí o que vai acontecer? Você não tem a distribuição correta das 4 partes de A com uma parte de B naquela solução que você está fazendo ali. E aí o piso fica mole. O que é recomendado? Usar um misturador de argamassa ou um misturador com aquela haste de mistura com a parafusadeira, que você consegue regular um pouco da velocidade, misturando de forma moderada. Essa é a melhor forma. Tem gente que fala que não, isso não tem nada a ver. Mas vamos lá. Digamos que nossa avó queira fazer bolo. Ela prefere fazer bolo na mão, nossa avó não, nossa mãe melhor, né? Que nossa mãe faz bastante bolo. Mas ela vai fazer o bolo melhor. Ela vai achar querer fazer o bolo na mão ou fazer o bolo com a batedeira? Lógico que elas usam mais a batedeira, mas por quê? Porque mistura melhor, o bolo sai mais gostoso, a massa fica mais homogênea e você cansa menos. É a mesma coisa. Esses mesmos benefícios vão ter no nosso material. Inclusive, o pessoal que usa de pintura também utiliza isso para tinta batedeira. Inclusive, pode ser usada também para misturar resina. Mas, como diz um aluno nosso, o Ezequias, né? Mas peça primeiro a patroa para não ter problema. Mas ele também usa isso para misturar, porque qualquer haste que dê uma mistura homogênea, você pode utilizar ali. Então esse é um primeiro problema. A forma de misturar e o tempo de mistura ali, se você está misturando na mão ou com haste, e se você está demorando ou não para misturar. Não demora muito, mas também não fica muito pouco tempo. Se você demorar muito, vai começar a endurecer dentro do recipiente que você está usando. E esse endurecimento vai ser mais rápido do que se você colocar no piso.
Por quê? Muito simples. Quando existe a mistura do componente A com o componente B, o catalisador, ele acelera a velocidade de reação, que é o endurecimento. E essa velocidade de reação, como ele está mais concentrado ali, está num pote, por exemplo, você vai ter essa velocidade maior. A interação entre os componentes A e B vai ser maior. E a troca de calor ali não vai ter uma grande troca de calor com o ambiente, porque você está com um ambiente concentrado. E aí a velocidade vai só aumentar e ele fica quente. De fato, ele fica quente, correndo o risco até de soltar o fundo. Porém, se você coloca no piso, você vai formar uma camada fina que vai trocar calor com o piso. Essa troca de calor vai reduzir a velocidade de reação. Por quê? O piso normalmente está mais frio do que a solução. E aí vai diminuir a velocidade de reação e você vai ter cerca de 20 minutos para trabalhar, espalhar a resina ali sobre a superfície. Um outro problema que pode ter é nessa composição. O que acontece? Alguns fornecedores trabalham com a composição de componente A e componente B em litros e outros em massa, em quilos. E se você, já aconteceu com um dos nossos alunos, ele acostumado a trabalhar com a massa, volume, em litros, e o fornecedor, ele mudou de fornecedor que era em peso, em quilos. E aí quando ele fez a mistura, ele misturou uma quantidade relativa a litros, quando na verdade era para ser em massa. Digamos que em vez de pesar 4 quilos de A e 1 de B, ele pesou 4 litros e mediu 4 litros e 1 de B. Um exemplo. E por que isso acontece, sabendo? Por um fenômeno chamado densidade. Falar sobre densidade aqui é uma aula muito grande, eu não vou entrar no detalhe, mas a densidade, ela é uma medida de massa sobre volume. Então você não necessariamente tem para os produtos a relação igual. Quem tem essa relação próxima é a água, a densidade dela é 1. O que tiver acima de 1, não dá para fazer a ligação direta, você tem que fazer um cálculo para transformar de massa para volume. É possível formar em volume numa composição dessa que ele pesou errado, que ele mediu errado, porque ele mediu em volume. Dá para transformar em volume, só que não vai ser 4 litros de um e 1 de outro. Ele tem que saber do componente A qual é a densidade e do componente B qual a densidade para ele poder fazer uma transformação, que aí seria uma aula de uns 15 a 20 minutos, é uma aula de conta mesmo, que a gente dá para os nossos alunos em alguns cursos. Então esse é o segundo problema. Se você pesou diferente, a mistura não vai estar igual, então ela fica mole. Um outro problema que pode acontecer é um problema de diluição com água ou algum outro contaminante. Já aconteceu comigo numa obra. A gente estava numa das primeiras obras, choveu no dia da obra e vazou para dentro da água na hora que estava curando. E aí a extremidade onde choveu ficou mole, demorou mais para curar. E demora muito mais para curar. Demora mesmo. Às vezes não cura ou demora mais de 2 semanas, quando na verdade em 1 semana já era para ter curado. Já aconteceu isso com um colega meu também, de não misturar legal. 2 semanas depois ele viu que curou. Mas isso aí você não vai poder fazer com o cliente não pode ficar esperando curar. Você tem que fazer a aplicação certa, tem que fazer a mistura correta. E o último problema que pode acontecer, é o que menos acontece, mas pode sim acontecer, é um problema na fabricação dos componentes. Eu já peguei situações de problema na fabricação de componentes com fornecedor. Visivelmente a tinta, eu já trabalhava com a tinta, era de uma outra cor e o prime, por exemplo, era mais incolor e o prime estava amarelado e a tinta ficava emborrachada. Eu mostrei o vídeo para o fornecedor e eu tive que ser ressarcido do fornecedor porque a aplicação ficou ruim. Qual foi a minha sorte? Eu usei em curso. Fui num curso. Se eu estivesse usando no cliente, estava ferrado. Então essa é a dica de hoje. Para você que quer fazer o nosso curso está super concorrido, graças a Deus. Muita gente participando dos cursos. A turma aí de BH, de São Paulo, está tendo curso a próxima semana aí. Procura aí a Neide Lima no 799-9902-7707, que é só o WhatsApp, você vai conseguir falar com o WhatsApp, esse telefone é exclusivamente para atendimento, para quem quer fazer o curso, onde você vai ter todas essas noções aí de mistura e muito mais. Aproveita e curta a nossa fanpage Aplicador Master no
Facebook, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você não estiver vendo na página do Aplicador Master, que esse vídeo também vai estar na página do Aplicador Master, venha para a página do Aplicador Master no YouTube, porque a gente mostra vídeo ao vivo durante cursos, mostra alguns vídeos no curso mesmo e faz transmissões lá, e muitas dicas, além das dicas que a gente tem aqui, estão lá na nossa página do Aplicador Master. Se você já está vendendo no Aplicador Master, bacana, vamos para frente. Gratidão, compartilha aí com sua turma para dar uma força ao nosso canal e à nossa fanpage. Se você está vendo no Aplicador Master e não curtiu ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, dá uma olhada lá que também tem muita coisa, muita palestra que a gente coloca lá, faz ao vivo para você, tá bom? Bye, fica com Deus, até o próximo vídeo.